Muito bem, amigos do Litoral, nós estamos retornando na sua casa, na sua televisão, no seu comércio, pela TV Unisantos, TV Guarujá e também pela TV Itapema, para mais um programa Wellington Andrade. Programa Wellington Andrade de hoje, que entrevista o vereador de São Vicente, Júnior Bozella, que está conosco e falará com você no primeiro e também no segundo bloco. Antes de conversar com o Júnior Bozella, eu quero falar com você sobre o restaurante Chopp Rally. Cozinha internacional, frutos do mar e comida alemã. Tudo com a melhor qualidade e atendimento. 49 anos de tradição. Restaurante Chopp Rally, Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1520, frente para o Mar de Pitangueiras. Telefone 3382-1040. Agora sim, conversando e agradecendo desde já a visita do vereador Júnior Bozella de São Vicente, aqui nos estúdios da TV Guarujá. Obrigado, Wellington. Um prazer poder estar aqui com vocês, agradecer o convite. A gente poder discutir assuntos importantes para toda a região da Baixada Santista e estamos à disposição, não só de você, como de todos os telespectadores que nos acompanham em toda a Baixada. Aproveitar para a gente saber um pouquinho de São Vicente, né? Depois de muito tempo, o Márcio França comandando a cidade, passou na última eleição, o Billy acabou vencendo a eleição e o que a gente vê na imprensa são muitas críticas com relação à atual administração. Qual o seu posicionamento na Câmara? Olha, eu acho que é um sentimento natural que acontece hoje em todo o país, né? As pessoas têm clamado muito por mudança, enfim, um jeito novo de se fazer política, de modificar, né, os costumes que há muito tempo vêm atrapalhando os destinos não só da cidade de São Vicente, mas de toda a Baixada Santista e de nosso país. Eu creio que nessa eleição para presidente da República não vai ser diferente do que aconteceu em São Vicente. É um exemplo muito claro, é um espelho, né, do que a população sente com relação a essa questão de mudança. E lá em São Vicente foi um caso que chamou a atenção, porque o governo do PSB estava há 16 anos instalado na cidade, enfim, muito tempo, né, sem a alternância do poder, e a população foi sentindo aquilo uma necessidade de mudança no dia a dia pelo fato da administração ter encontrado uma série de dificuldades, né, no transcorrer, principalmente nos últimos anos do governo do ex-prefeito Tércio. E a gente foi vendo que aquilo foi se avolumando, foi crescendo esse sentimento de mudança, porque tem costumes, tem características na política do nosso país que a gente entende que elas são feitas, executadas no norte, no nordeste, mas aqui na região sul, sudeste, né, principalmente no estado de São Paulo, é muito ruim. E isso foi o que aconteceu em São Vicente. Então é natural que o prefeito Billy, atual prefeito, era o único candidato ali naquela situação que representava a mudança, né, do atual cenário político da cidade de São Vicente. E aquilo acabou colando, porque o povo talvez não escolheu o Billy, o povo escolheu a mudança. E o único que representava a mudança naquele instante era o prefeito Billy, atual prefeito Billy, o então candidato Billy, que foi vereador durante 20 anos à Câmara Municipal de São Vicente. Agora, é evidente que a atual administração enfrenta uma série de dificuldades, que também não surgiram agora do dia para a noite, né? A gente acompanhou que o desenrolar desses 16 anos foram traumáticos, foram negativos, não trouxeram benefícios para a cidade em uma série de aspectos. Podemos citar diversos exemplos, as obras inacabadas, quantas obras recursos que vieram do governo federal, do governo do estado, que foram injetados no município e a administração passada não conseguiu entregar essas obras para a população. Posso citar o exemplo de obras de drenagem, de pavimentação, recursos de 15 milhões de reais do governo federal. O senhor é presidente da comissão? Eu sou presidente da Comissão Especial de Vereadores que cuida das obras paralisadas no município, dentro das quais... O que a comissão já fez até agora? Em que momento está a comissão? Então, hoje a gente tem diversos resultados com relação a esse número elevado de obras que ficaram inacabadas, né? São mais de 40 milhões de reais de recursos, tanto do governo federal quanto do governo do estado. O governo federal citava a pavimentação, a obra de drenagem dos canais do Catiapuã. Quer dizer, um dinheiro de 2009
a obra era para ter sido entregue em 2011, quer dizer, e até hoje a gente encontra uma dificuldade com relação a esse assunto. Encontrava porque a obra foi retomada graças ao trabalho da Comissão Especial de Vereadores que nós criamos, que é presidida por mim no município, justamente para... Já apurou alguma coisa? Emitiu algum relatório? A questão não é apurar. A Comissão de Especial de Pra Vereadores, acompanhar? ela não é de inquérito. Ela faz o trabalho do quê? De fiscalizar, que é o dever do parlamentar, do legislador, fiscalizar as ações do Poder Executivo. Então, quando nós assumimos o mandato, nós estamos no nosso primeiro mandato, a Câmara Municipal, e eu assumir o mandato, eu fiz questão de me aprofundar com relação a esses assuntos que eu acho que era o grande calcanhar de Aquiles da sociedade, era o grande clamor da população, do cidadão vicentino, com relação a esse número de obras que não foram entregues à população. Então a gente conseguiu resultados positivos. Com relação à obra de drenagem do canal do Catiapó, que é uma obra de 40 anos que a população espera, e o recurso veio e, infelizmente, aplicado de forma incorreta. Dos 15 milhões, 5 milhões foi pago para a empresa que estava à frente do serviço, que era a Termac, e através da comissão nós convocamos a Termac, convocamos todos os agentes técnicos responsáveis pelo processo, para que a obra pudesse ser retomada. A Termac enrolou, barrigou, não retomava a obra. Foi quando a comissão sim atuou, no sentido de sugerir ao atual prefeito que o contrato fosse rompido, tirasse a Termac à frente do processo e para que a segunda colocada pudesse ter a oportunidade de assumir a obra. Acontecendo isso, o prefeito acatou a indicação da nossa comissão, rompeu o contrato com a Termac, que não retomou o serviço na ocasião, no ano de 2013. Foi convocada a segunda colocada, que também não demonstrou o interesse de assumir, porque eu sempre falo uma coisa, viu, Wellington? É difícil você trocar o pneu do carro em movimento. Então, quando você assume uma administração cheia de problemas, você tem que ter toda a cautela do mundo, porque as planilhas estão defasadas, o dinheiro já foi aplicado, e quem é a empresa que vai querer assumir para tomar prejuízo? Então, é muito difícil. Então, a segunda colocada recuou do processo. Foi quando a terceira colocada, também nas bacias da alma, nos 45 minutos do segundo tempo, o município estava prestes a perder o recurso, um recurso importante de 15 milhões de reais. Você sabe que hoje as administrações municipais estão com seus orçamentos, enfim, a sua capacidade de investimento, toda ela comprometida em função do quê? Da folha de pagamento, do custeio, Todos nós sabemos que o dinheiro do governo federal e do governo do estado são os recursos que são predominantes e que fazem a diferença com relação a essas obras de infraestrutura, enfim, essas obras que são necessárias, a qual eu estou citando, da drenagem do canal do Catiapó. E aí agora a gente fez todo o trabalho através da comissão, convocamos a atual empresa lá no bairro do Catiapuã, em São Vicente, junto com os moradores, de uma forma transparente, com os técnicos, os responsáveis das secretarias competentes, da de obras, enfim, da Codesave, com a presença do prefeito, para que se traçasse um cronograma, um planejamento e que esse prazo fosse cumprido. Então a comissão continua fiscalizando, semanalmente nós estamos na obra. Ontem mesmo tive a oportunidade de estar no Catiapó, acompanhando a evolução desse serviço, mas tem muita coisa que a população não sabe e é bom a gente informar para o telespectador de toda a Baixada Santista, não só da cidade de São Vicente. O poder público é diferente do poder privado, as coisas elas acontecem de uma forma mais lenta. E tem muita das ações que às vezes não depende exclusivamente da Câmara de Vereadores ou do Poder Executivo Municipal. A exemplo disso, na semana passada eu estive em Brasília, acompanhei o prefeito, falei, prefeito, é importante fazer uma agenda no Ministério da Cidade, da onde é o recurso, a origem do recurso dessa obra que eu estou citando, do canal do Catiapó, é um recurso do Ministério das Cidades. E o que acontece? A Caixa Econômica, ela tem que alimentar o sistema, a Caixa Regional da Baixada alimenta o sistema em Brasília. Então a prefeitura faz a medição, a prefeitura, os técnicos cumprem com a sua obrigação, informa a Caixa, que informa a Brasília, e Brasília informa o Ministério. E o que aconteceu nesse meio do caminho? A Caixa, a regional, informou a Caixa em Brasília, que não informou o Ministério, e o recurso não foi repassado para a empresa contratada, que começou a apresentar problemas no sentido do quê? De paralisar a obra novamente. Aí entra
o trabalho do vereador da Câmara Municipal, e aí respondendo a tua pergunta, o que a comissão tem feito, como que está funcionando os relatórios. Os relatórios é esse que a gente presta aqui de público para a população. O Júnior fala bem, eu pensei que ele não ia responder. E agora a gente tem feito essa tratativa, porque assim, a gente trabalha de uma forma correta, focado no mandato. A gente não pode enganar a população. Né? A gente tem um compromisso com o povo, a gente tem um compromisso com aqueles que nos elegeram. E o trabalho do vereador é esse. Quando você quer, você pode realmente promover a diferença. Eu falo muito uma coisa, Wellington, a política ela é um instrumento de transformação do próximo, do coletivo. Tem muitos que usam a política para transformar a sua própria vida e tratando a política para atender os seus interesses pessoais. Não é o nosso caso, deixando isso bem claro a todo telespectador. Então é por isso que eu tenho me empenhado, eu identifiquei esse problema da prefeitura com a Caixa Econômica, pedi para o prefeito marcar uma agenda em Brasília, acompanhei o prefeito em Brasília para que o problema fosse desenrolado, para que a população não sofra com essa problemática do poder público, que eu falei que é diferente do poder privado. Então, muitas das vezes as pessoas não sabem. Então é importante a gente vir na TV, agradecer teu espaço, para que a gente possa trazer a verdade, esclarecer os fatos, que às vezes a gente não consegue resolver o problema do dia para a noite, e às vezes o empecilho acaba aparecendo e a obra acaba não sendo entregue, não por falta de acompanhamento, no meu caso, do legislador, do Poder Legislativo, mas muitas das vezes porque esbarra em Brasília, o dinheiro não é repassado, a empresa começa a capengar, já está numa obra difícil, uma obra que tem uma defasagem, já é a terceira colocada, e aí a gente precisa pegar isso na unha, agora literalmente, para que essa obra seja entregue dentro do prazo. A população já está sentindo algum efeito das obras? Com certeza, as obras já avançaram, as pontes já foram feitas, as aduelas já foram colocadas. VLT, como é que tá? A obra avançou muito. Não só essa obra, Wellington, como eu cito também o Teatro Municipal em São Vicente, que é uma verdadeira lenda urbana que se criou no nosso município. Um recurso do governo do estado de São Paulo, de 2007, a obra era para ter sido entregue em 2009, um recurso de 5 milhões de reais, todo o recurso foi empregado na obra, os 5 milhões, a mesma empresa que eu citei há pouco, que era a Termac, e aí que está o problema. Como é que você, na atual administração, chega para a empresa e tira ela do contrato se ela já recebeu os 5 milhões? Como é que eu fico aqui a minha questão no ar? Quem é que vai assumir e vai concluir? Só vai ter um jeito. Ou você exige, literalmente, que a empresa vá lá e cumpra a sua obrigação, deixando claro que a medição, o pagamento ocorreram na administração passada. E é por isso que a mudança ocorreu em São Vicente. Porque esses desmandos, esses desgovernos atrapalharam a vida da população vicentina. A exemplo dessas obras que são emblemáticas. O teatro, o canal do Catiapuã. Se existiram desmandos, existiram irregularidades também? Com certeza. Como não? Como é que você... Já tem uma comissão de inquérito instalada na Câmara Municipal para apurar as questões do Teatro Municipal. Mas antes de você causar polêmica, tratar do assunto apenas para colher resultado político, o mais importante é o quê? É entregar a obra para a população. Então essa é a nossa preocupação. É fazer com que a atual empresa que está lá, que já recebeu 100% dos recursos, e entregou apenas 70%, que ela possa entregar os 100%, para não gerar mais prejuízo ainda para os cofres públicos municipais, porque o dinheiro do Estado já veio, os 5 milhões. Se faltar recurso, não é o Estado que vai aportar, é dinheiro do cofre do Tesouro local, municipal. E aí como é que fica? Fica complicado. Bom, nós estamos conversando com o Júnior Bozella. O Júnior Bozella fala bem mesmo, hein? E é até complicado de você pegar, ele não respira não, né? Ele vai falando e não dá aquela deixa, né, Julinho? Para a gente fazer a segunda pergunta. Nós vamos dar um rápido intervalo comercial e a gente no intervalo vai combinar com ele aqui para ele dar uma respirada para a gente poder fazer mais perguntas para ele, tá certo? A gente volta já. Na Proplastic você encontra tudo, desde sacos e sacolas plásticas, produtos de papelaria, embalagens em geral, descartáveis, artigos de época e para festas, até feirinha com produtos vendidos a granel e produtos alimentícios. A Proplastic fica na Avenida Tiago Ferreira, número 286, em Vicente de Carvalho. Telefone 3343-3133. Proplastic, aqui tem tudo. Nós estamos retornando então na sua casa, em todo o litoral, pela TV Unisantos, TV Guarujá e TV Itapema, com o programa Wellington Andrade, e hoje entrevistando Júnior Bozella, vereador
em São Vicente. Nós, antes de voltarmos a conversar com o Júnior Bozella, vamos mostrar aí nossa coluna no jornal, por favor, Cida. Coloca aí a página 6 da edição 370, amigos e autoridades e familiares no título de Cidadão de Guarujá para Armênio Mendes. O empresário Armênio Mendes pode ir passeando aí pela página, que recebeu aí o título de Cidadão de Guarujá, por indicação do vereador Marcelo Squassone, Gilberto Benz também lá presente, nosso promotor do Tribunal de Justiça Militar, doutor Edson Correia, junto com o irmão, cirurgião dentista Laerte Correia Batista, e também o Armando Matos, e várias outras personalidades, aqui o nosso diretor de portos também, o Ribamar Brandão, o Daniel Crisóstomo, enfim, os familiares do Armênio também e amigos, todos lá na entrega do prêmio que aconteceu na Câmara Municipal de Guarujá, e depois teve um coquetel. Vamos para a página 7, Cida, por favor, página 7 da edição 370, Armênio Mendes, do título também, nós fizemos 2 páginas aí, junto, aparecendo para você, a logo, TV Unisantos, TV Guarujá, Revista Expressão, também o Marcelo entregando aí o título de Cidadão de Guarujá ao empresário Armênio Mendes, a prefeita também entregando flores à dona Celeste, né, esposa do Armênio Mendes, também os filhos do Armênio, o Heitor Gonzalez também esteve por lá prestigiando. Nós aqui estamos entrevistando a prefeita e o Armênio pela TV Unisantos, TV Guarujá e TV Itapema, e do lado direito o Armênio e a Celeste com familiares. Era o que tínhamos de social. Vamos retornando então para os estúdios para continuar conversando com o Júnior Bozella, vereador pelo PSDB de São Vicente. Você é do PSDB e o PSDB tem aí, lógico que não foi o PSDB que inventou essa história, porque eu era criança, essa história já existia. Era um túnel, eu estava na escola, eu estava em Vicente de Carvalho, Júnior. E aí chegou um dia lá, o prefeito disse que vão fazer um túnel, eu tinha 7 anos, eu lembro dessa história. Vamos fazer, não, era ponte, eu minto. Vamos fazer uma ponte e tal, e todo mundo, pô, vai ter uma ponte, né? Só que agora o PSDB já há 16 anos mais ou menos no governo, e como inaugurou uma maquete lá na época do Serra, será que sai agora o túnel? Acho que tomara que o PSDB entregue, né, a obra, né? Não foi o que inventou, mas tomara que seja o governo que consiga entregar. Essa é a nossa expectativa. Não só a minha, como de todos os moradores da Baixada Santista. A gente reconhece a importância dessa ligação entre as duas cidades, Santos e Guarujá, que vai atender a todo o desenvolvimento regional. Ainda mais agora com a possibilidade do aeroporto metropolitano na cidade de Guarujá. Enfim, são tantos investimentos importantes. Você no bloco anterior havia me perguntado com relação ao veículo leve sob trilho, o VLT, que também é uma integração entre as cidades da Baixada Santista. Inicialmente agora Santos e São Vicente, que todo mundo duvidava que iria sair do papel. Quer dizer, há quanto tempo se escutava na questão do VLT e graças ao governador Geraldo Alckmin, enfim, a esse governo do PSDB, que há tanto tempo vem trazendo bons resultados aqui para o estado de São Paulo, e a Baixada Santista talvez seja o lugar onde o governador mais tem marcado a sua presença. Então, são investimentos numerosos. Mas você acha que uma obra de R$1 bilhão, agora o túnel submerso, mas o túnel, a ligação seca. O túnel, o governador prometeu que antes da eleição daria início. O processo já está em fase de licitação. Eu tive a oportunidade de ver toda a apresentação. Realmente é uma obra de grande complexidade, quer dizer, é uma obra ultramoderna, quer dizer, comparado a países em alto índice de desenvolvimento. No Brasil não existe nenhuma obra desse porte, um investimento de mais de 2 bilhões de reais, e o processo ele já está bem avançado, né? A fase dos licenciamentos, enfim, das autorizações, e agora já está na fase de licitação. Então, não tenho dúvida nenhuma que nos próximos meses essa obra já está sendo iniciada. Como também na nossa cidade, lá em São Vicente, a gente ouvia muito a questão dos viadutos da chegada da imigrantes. Eu falava do VLT há pouco, mas os viadutos também eram uma história antiga, que as pessoas duvidavam, e o governo do estado chamou para si a responsabilidade, uma obra de 90 milhões de reais, que vai minimizar uma questão antiga na região da Baixada Santista, porque muitos dos turistas que vêm de São Paulo para São Vicente, para Praia Grande, tinha aquele problema no semáforo, nos cruzamentos ali na Imigrantes, na chegada de São Vicente, afunilava, e o problema de segurança também, né? Quantas pessoas ali perderam sua vida, foram assaltadas e etc., por causa dessa questão dos viadutos. E hoje quem transita na entrada de São Vicente percebe a obra bem avançada com relação aos viadutos. Então a gente espera também
que a ligação seca Santos-Guarujá, em breve a gente consiga ver essa realidade sendo colocada em prática, é aquele pessimismo, aquela desconfiança como existia dos viadutos, do VLT, que agora foram desmistificados e a população que transita na Baixada Santista consegue ver essas obras sendo colocadas em prática e em funcionamento. Agora, como é que está aquela questão lá em São Vicente, o Júnior, do vice-prefeito de São Vicente, o João da Silva, né, do PROS? Sim. Ele foi acusado lá de invadir uma área ambiental, a fazendinha, e o prefeito Billy tem alguma coisa a ver com isso? Estão investigando? Como é que está? São polêmicas que foram geradas na atual administração, mas eu sempre cito, né, que com relação à questão da fazendinha, isso não é um problema, um único problema de um bairro em São Vicente. A área continental toda ela foi invadida, cresceu de forma desordenada. E isso em várias administrações veio se sucedendo. E a fazendinha já existe há mais de 15 anos na cidade de São Vicente. Houve um avanço significativo de alguns anos para cá, e na atual administração também não houve uma contenção com relação a essas invasões, que é um absurdo, que tem que existir uma política. Você vê agora Santos, quantas regiões foram queimadas, foram afetadas, os barracos se perderam e a área novamente, toda ela sendo invadida. Não só essa área que foi queimada, mas áreas novas da cidade que acabam sofrendo com invasões. Então tem que existir uma política de contenção de invasão, uma política. Não adianta você construir conjunto habitacional, você construir moradia, se você não dar uma forma correta de inibir essas invasões. Então esse problema da fazendinha, a gente está acompanhando lá na Câmara Municipal, houve uma gravação, filmagem, né? Uma filmagem que foi editada, o coitado do vice-prefeito acabou se colocando à disposição dos moradores. Eu falo muito, as pessoas acabam procurando todos nós, não só políticos, mas assim, qualquer cidadão comum, qualquer pessoa que trabalha dentro de uma sociedade, acaba sendo procurada para atender uma determinada demanda. Ali o episódio, eu senti que o vice-prefeito foi procurado por moradores, e aquelas pessoas que já estão instaladas lá há 20 anos, o que elas precisam? De creche, de escola, de posto de saúde, precisa de todos os investimentos e as infraestruturas necessárias para que uma cidade possa conseguir se desenvolver. E aquele bairro está lá constituído, uma área de invasão, uma área particular, que não houve contenção, um equívoco das administrações, não só da passada como da atual. Tem que ter uma política de contenção de invasões, torno a repetir, mas infelizmente as pessoas que estão lá, você não pode tratá-las como simplesmente leprosos, né? Fingir que elas não existem ou se afastar delas de alguma forma. Eu acredito que nesse caso ele foi induzido ao erro, armaram uma arapuca, agora tem uma investigação, quer dizer, eu acho que a justiça logo mais deve dar respostas com relação a esse assunto. Agora, o setor da educação lá, recentemente a gente leu alguma coisa sobre o tema, disse que estava faltando professores de educação física e arte. Você sabe se isso já foi... Olha, a gente criou uma comissão especial de vereadores na Câmara Municipal, eu criei, no caso, como eu tenho criado algumas comissões, e todas elas têm atuado e trazendo resultados. E eu criei uma comissão para tratar dos assuntos da educação, que não são poucos. São Vicente, nos últimos anos, arrecadou mais de 200 milhões, mais de 600 milhões de reais, né, da verba do recurso do Fundeb. E é um recurso que tem que ser aplicado todo ele na educação. E a gente está muito aquém de ter uma educação de qualidade no nosso município. Então, são próprios, escolas municipais que precisam de manutenção, precisam de reforma, problema com a grade de ensino, problema com professores e etc. É uma coisa que me chamou muita atenção. Lá em São Vicente entrega kits exatamente escolares? Que eu ia falar. Nós possuímos a maior rede de ensino da Baixada Santista, são mais de 58 mil alunos. E, infelizmente, a única municipal? Municipal? Exatamente. A única cidade da Baixada Santista que não fornece o kit e o kit de material escolar e o uniforme era São Vicente, porque a partir do nosso trabalho, com a criação da nossa comissão, eu convoquei a secretária de Educação na Câmara Municipal, fiz uma audiência com o senhor prefeito, para que a gente pudesse utilizar os recursos, a verba da educação, que é determinado por lei, né, que 25% tem que ser aplicado do recurso em educação, fosse realmente destinado aos fins correlacionados à educação. Então, a partir de 2015, a secretária já foi à Câmara Municipal, já assumiu publicamente o compromisso, perante a nossa comissão, presidida por mim, que São Vicente passará a fornecer gratuitamente o uniforme e o kit escolar. Então, são ações concretas, são resultados positivos
que a Câmara Municipal, que esse é o papel do legislador, de fiscalizar as ações do Poder Executivo, tem encontrado no dia a dia para dar respostas para a população. Agora, ainda na educação, vocês fiscalizam a merenda lá, não? Agora já está dando um rolo danado. A gente tem fiscalizado, sim. A gente tem apresentado alguns requerimentos, tem acontecido problemas com relação... O senhor já foi alguma vez almoçar na escola? Eu tenho o costume de fazer isso, porque eu tenho um trabalho muito forte dentro da educação do município. Então, com as escolas, não só com as escolas que eu fiscalizo por causa da questão de manutenção, de reforma, mas as creches e os SECOFs, que são os centros de cultura. Então, de costume, eu visito, faço acompanhamento com relação à necessidade de manutenção, enfim, ao apoio que é necessário para esses equipamentos no município. Então, eu almoço. O almoço realmente é de qualidade. Em São Vicente a gente não pode reclamar, as pessoas realmente têm um carinho especial, as funcionárias, elas tratam aquilo com muito respeito, muito carinho, e a merenda, no passado ela teve problema, hoje ela está regularizada. Certo. Agora o presidente da Câmara lá de São Vicente, salvo engano, está sendo investigado pelo GAECO. Ele continua presidindo as sessões normalmente? Ele continua, inclusive a última sessão da Câmara foi a eleição da mesa, na qual ele presidiu normalmente, e eu acho que por enquanto tem o princípio do contraditório, evidente, ele deve estar procurando os caminhos legais para se defender, há uma investigação e é natural, através de uma denúncia, tá? Agora cabe a ele apresentar as respostas e o direito de ampla defesa. Agora, e o transporte público? Como é que está lá em São Vicente? A maioria das cidades, a cidade que melhor parece que tem transporte público, mesmo assim a população reclama, é Santos. Guarujá, o transporte, desculpa a expressão, é uma porcaria. Em São Vicente, como é que está? Olha, eu acho que essa questão do transporte, como todos os assuntos, ela tem que ser discutida de uma forma cada vez mais metropolitana. Nós vivemos numa região onde as pessoas se interligam diariamente. Hoje não tem mais essa questão de existir um isolamento nas cidades. São 9 municípios da Baixada Santista e é muito importante que essas obras de mobilidade, a gente citou o túnel, a gente citou o VLT, agora já temos aí as informações que o túnel Santos São Vicente, que será chamado de túnel metropolitano, vai estar inserido no PAC 50 bilhões do governo federal. A presidente já anunciou, é uma obra que vai sair do papel, e isso envolve também a questão do transporte público. Você com transporte público de qualidade, você consegue inibir e desestimular o uso do transporte individual. Então é necessário que haja um investimento nesse sentido em todas as cidades. São Vicente você tem o transporte alternativo, você não tem o transporte de ônibus, só o intermunicipal. E lá nós temos as vans, que é o transporte alternativo, que lá atrás foi muito importante para o município e continua sendo. Hoje funciona bem? Muito ruim, está muito mal, há uma discussão ampla, a gente tem se aprofundado nessa questão, porque não se respeita a gratuidade, as vans elas apostam corrida, atrapalha todo o trânsito, o movimento da cidade, não respeita o usuário, quer dizer, há uma reclamação muito grande. Então você tem que melhorar, você tem que investir num transporte de qualidade em todos os aspectos e sentido, para que você tenha uma região realmente desenvolvida com relação a, principalmente, as pessoas que passam a grande maioria do seu tempo fechada no transporte, presa no trânsito. Então tem que ter ar-condicionado, tem que ter qualidade, tem que ter respeito, o tempo, os corredores de ônibus, a questão da proibição dos estacionamentos, que Santos tem discutido, tem avançado nesse sentido. Isso vale de exemplo para todas as cidades, Guarujá, Cubatão, Praia Grande, enfim, as 9 que compõem a Baixada Santista. Sabe por quê, Wellington? As pessoas moram no Guarujá, mas trabalham em Santos, as pessoas moram em Santos, trabalham na Praia Grande, as pessoas moram em São Vicente, trabalham em Santos. É uma região que você tem que você tem que enxergar ela como um todo. Então é necessário que os políticos, enfim, que as ações, todas elas sejam discutidas de uma forma cada vez mais integrada. Agora, rapidamente, existe oposição ao prefeito Billy? Quantos vereadores são oposição? Olha, eu acho que eu sempre falo uma coisa, eu falo por mim. Pedro Gouveia, por exemplo, ele é situação ou oposição? Eu sou aliado, mas não sou alienado. Então, graças a Deus, eu trabalhei muito na minha vida para ter a minha independência profissional, financeira e não necessitar me curvar a agente político algum. Então, eu sou pelo povo, aqueles que me elegeram. Então, o fato da oposição da situação, acho que ela sempre tem que ser de uma forma construtiva, visando o interesse da população. Então, a oposição destrutiva, eu acho que ela não leva a nada e a lugar nenhum. Então, eu sou um cara independente, que sou base de apoio a qualquer governo. Eu acho que a gente tem a responsabilidade de fazer a interlocução com o governo do Estado de São Paulo. Por ser presidente do PSDB, membro do diretório estadual, eu tenho esse compromisso de buscar os recursos para a cidade. E se o prefeito estiver errado, a gente vai apontar os erros dele também. Nicolino Bozella Júnior, PSDB,
O Júnior Bozella, obrigado pela sua presença. Obrigado, foi um prazer, estamos à disposição. Bom, agradecendo a Deus, então, sempre em primeiro lugar, nós vamos colocando ponto final em mais um programa Wellington Andrade. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e até o próximo programa.